He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Very beautiful type of the lukewarm church member today. That's right. Put the cross up on the church. Tipo muito bonito do membro morno da igreja de hoje. Isso mesmo. Colocou a cruz em cima da igreja. After his death, he had three sons, Constantine, Constantine, and Constantinople, which has started to make the eastern and western Rome, and they split. Após sua morte, ele teve 3 filhos, Constantino, Constâncio e Constantinopla, o que começou a formar o leste e oeste de Roma, e se dividiram. And in there then becoming the Ottoman empires along at that time. E ali então tornou-se o Império Otomano nessa época. And then about the second round or third, fourth round of the apostles, and then the first thing you know, they begin to fuss among one another, and they broke up little isms. E então eles, por volta da segunda etapa ou terceira, quarta etapa dos apóstolos, e então logo começaram a contender entre si e se dividiram, um pequeno ismo. Everybody, you take a church. When that Wesleyan Methodist Church was in power, she was power when John Wesley was here. Todos, tome uma igreja. Lá, quando aquela igreja metodista wesleyana esteve no poder, ela foi poder quando João Wesley esteve aqui. The Lutheran was in its day, and everyone, but let the founder die once, then they go astray. A luterana foi em seu dia, e cada uma, mas basta o fundador morrer e então se desviam. When the Lord first appeared back on her, when they wanted me to start make an organization on this, so forth like this, I went up here and I seen where Dwight Moody, great founder of the Moody Bible Institute. Quando o Senhor primeiramente apareceu lá, quando quiseram que eu começasse a fazer uma organização disto, assim por diante, eu vim até aqui e vi onde Dwight Moody, um grande fundador, o Instituto Bíblico Moody. And I thought, if Dwight Moody could look upon this Bible Institute, what that man stood for and what they do now. E pensei, se Dwight Moody pudesse olhar para este Instituto Bíblico, o que aquele homem apoiou e o que fazem agora. Well, I said, looky here. Look what if Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey, or Finney, any of them could raise today and see their church where it's at. Oh my. See the first round, when the man standing there, he holds the truth. Bem, eu disse, vejam aqui, vejam, que seria se Wesley, Calvino, Knox, Finney, Sankey ou Finney, qualquer um deles pudesse se levantar hoje e ver em que condição sua igreja está. Oh, que coisa! Veja, a primeira etapa, quando o homem se encontra ali, ele mantém a verdade. Look at Dr. Dowie in Zion City. What are they that laugh in the face of divine healing when the city was based upon it? Olhe para o Dr. Dowie na cidade de Sião. Ora, hoje riem diante da cura divina quando a cidade foi baseada nisto. Well, when Dowie died, then up come Lake, John Lake and all that. Mas quando Dowie morreu, então se levantaram o que
Blake, John Lake e todos eles. And the first thing you know, it's wound around now, the Assemblies of God got into it, and a big bunch of formals and everything, and the church is gone and backslid and in a horrible condition. Então, logo, ela se enredou até que as Assembleias de Deus entraram em um monte de formais e tudo mais, e a igreja está acabada e apostatada, e em uma horrível condição. So I found this. The Bible said David served the Lord well in his generation. Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. So I said, Lord, I don't want no organization. Let me serve you with all my heart while I'm here living. That's right. Portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização. Deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto eu estou aqui vivendo. Isso mesmo. The next, you'll have another man when I'm gone. You'll have somebody take his place. That's all. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Isso é tudo. Don't try to build up on some other. You can't build a fire in the same grounds. Israel had to keep journeying. When they stopped, they backslid. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. They had to keep moving every night, build a new fire every night, just keep moving on. And that's what we've got to do. Eles tinham de continuar movendo todas as noites. Faziam uma nova fogueira cada noite. Apenas continuavam avançando. E isso é o que temos de fazer. What Luther had was fine. That was for Luther's day. What Wesley had was fine. That was Wesley's day. What the Holiness had, that was fine. That was their days. We're living in another day. O que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo. Esse foi o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo. Esse foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. Now we're moving on. There'll be a day after us that'll come just the same, but let's walk in the light while light is here. Agora nós estamos avançando. E se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui agora. Now, notice this, that in there this doctrine become first thing you know to broke up into a bunch of isms. Then the Romans got converted. E eu noto isto, que ali se formou esta doutrina, a primeira coisa que você nota, até que se dividiu em um monte de ismos. Então os romanos se converteram. Now the Roman Empire, since the days of Rome first taking over and won the Gentile world over from the Greece after the fall of Alexander the Great, has been the predominating nation of the world. The Roman people, the Gentile age. Agora, o Império Romano, desde os dias em que a princípio Roma assumiu o controle e tomou o mundo gentio da Grécia, após a queda de Alexandre o Grande, tem sido a nação predominante do mundo. O povo romano, a era gentia. Daniel said so in the vision. We'll get to it in a few minutes. But it's always had the dominating power over the world, the Romans. Daniel disse que sim, na visão. Chegaremos a isso em alguns minutos. Porém, sempre tem tido o poder dominante sobre o mundo, o romano. And then we find out there then that they organized a church. A bunch of people got together about 606 and called themselves the early fathers, the fathers of the church. E então verificamos ali, que eles organizaram uma igreja. Um grupo de pessoas se reuniu por volta de 606 e se autodenominaram os pais primitivos, os pais da igreja. Groups of men come together and held councils what they must do, and they set up an organization. Grupos de homens se reuniram e tomaram conselho quanto ao que deviam fazer e estabeleceram uma organização. And let me speak here, my dear Christian friend, both Protestant and Catholic. E permitam-me falar aqui, meus estimados amigos cristãos, tanto protestantes como católicos. And now, I suppose I've got Catholic friends sitting here. I'm not saying this to hurt your feelings, because just hold on just a few minutes and we'll get the Branham Tabernacle in it also. See? Just a minute.
E agora, suponho que tenho amigos católicos aqui presentes. Não estou dizendo isto para ferir seus sentimentos, porque esperem só alguns minutos e incluiremos o Tabernáculo Branham nisto também. Vejam, só um minuto. We only have to preach the gospel as it's laid here, no matter where. John said the axe is laid to the root of the tree, let the chips fly wherever they wish to. That's right, you must cut the trees to things. Nós somente temos de pregar o Evangelho como ele está colocado aqui. Não importa onde, João disse, foi posto o machado à raiz da árvore. Que os fragmentos voem para onde queiram. Isso mesmo. Ele tem de cortar as árvores e coisas assim. But look, in there they organized the first church. And they got together and organized the first church, which was called the Universal Church, or the Catholic Church, in Rome. Mas veja, ali organizaram a primeira igreja. E se reuniram e organizaram a primeira igreja, a qual foi chamada de Igreja Universal, ou a Igreja Católica, em Roma. And the Catholic says that he is the mother church. And that's exactly the truth. It's the mother church of organization. Correctly. E os católicos dizem que são a igreja-mãe. E essa é exatamente a verdade. É a igreja-mãe de organização. Correto. It's the first time in all the world's history that ever there was a church organized. Never was from the dawn of time. Foi a primeira vez em toda a história do mundo que houve uma igreja organizada. Nunca houve desde o raiar do tempo. Through the days of Israel, they were not an organization, they were a race. Not an organization. Nos dias de Israel, eles não eram uma organização, eles eram uma raça, não uma organização. And Jesus Christ never did organize a church, none of the apostles never organized a church. E Jesus Cristo nunca organizou uma igreja, nenhum dos apóstolos jamais organizou uma igreja. And no time down through after 3 or 4 generations after him did they ever organize a church. E em nenhum tempo que se seguiu, depois de 3 ou 4 gerações depois deles, jamais organizaram uma igreja. I want you to bring the history and put your finger on the show me where it's at. Quero que você traga a história e coloque seu dedo na... Mostre-me onde está. Now I read Josephus and all the most outstanding historians we have in the world today, that I know of, because I must be sure. Eli Joséfo e todos os mais renomados historiadores que temos no mundo hoje, que eu saiba, porque tenho de estar seguro. I make these statements before thousands of people. You've got to be able to back up and prove what you're talking about. Yeah, that's right. Faço esta afirmação diante de milhares de pessoas. É preciso estar apto a apresentar as bases e provar aquilo que se está falando. Isso mesmo. There never was an organization and St. Peter never founded the Catholic Church. Nunca houve uma organização e São Pedro nunca fundou a Igreja Católica. I want one history or one bit of scripture. St. Peter was a married man. You said he was a pope, he couldn't have been a pope. Peter was a married man. Quero ver história ou um pouquinho de escritura. São Pedro era um homem casado. Vocês dizem que ele foi papa. Ele não pode ter sido papa. Pedro era um homem casado. The Bible said his wife's mother laid sick of the fever and Jesus healed her. A Bíblia diz, a mãe de sua esposa se achava enferma, deu uma febre e Jesus a curou. And as far as I know, St. Peter was never in Rome. And there's no history that ever shows he was in Rome. And that's an era. E tanto quanto eu saiba, São Pedro nunca esteve em Roma. E não há nada na história que alguma vez mostre que ele esteve em Roma. E esse é um erro. But they organized and set together a church called the Universal Church. There they made a universal prayer. Mas eles organizaram e estabeleceram juntos uma igreja chamada a Igreja Universal. Ali eles elaboraram uma oração universal. They had perfect harmony. Everybody had to be together. Everybody say the same thing, the same prayer said. Eles tinham perfeita harmonia. Todos tinham de estar juntos, todos dizerem a mesma coisa. Rezava-se a mesma oração. And they made up a bunch of scripture, taking them from the Bible,
many of them, and making others. Deformaram uma coletânea de escrituras, tirando-as da Bíblia, muitas delas, e criando outras. There is not purgatory mentioned one time in all the sacred book of the Bible. No Hail Marys, nothing like that. It's always contrary and against it. Everywhere in the Scripture. Não há purgatório mencionado nenhuma vez em todos os livros sagrados da Bíblia. Nada de Ave Marias, nada assim. É sempre contrária contra isto em todos os lugares na Escritura. Never was it at any time. And if you find any place, you got the privilege coming tomorrow night and correcting me. Nunca houve isto em tempo algum. E se você encontrar algum lugar, você terá o privilégio de vir amanhã à noite e corrigir-me. It's not there, nowhere. Bring your priest or pastor. There's no place in the Scripture where it's ever mentioned. Não está ali em parte alguma. Traga seu sacerdote ou pastor. Não há nenhum lugar na Escritura onde isto alguma vez tenha sido mencionado. The only little book of the Maccabees that was added into this, which is not inspired, the things that was put in this, took out of this. O único livrinho dos Macabeus que foi acrescentado a ela, o qual não é inspirado, as coisas que foram postas nela ou tiradas dela. This Bible is the only one that has been recognized by the early founders or any of the early church historians or any time of the Orthodox Jew, and have never recognized nothing but this Bible that we have today. Esta Bíblia é a única. Ela foi reconhecida pelos fundadores primitivos ou qualquer dos historiadores da Igreja Primitiva ou em qualquer época dos judeus ortodoxos e nunca reconheceram nada senão esta Bíblia que temos hoje. Now, then in that, listen close now. Now, you think the Catholics getting us thrashing just a moment. See? Agora, então, nisso, ouça com atenção agora. Agora você pensa que os católicos estão levando uma surra? Só um momento, veja. Now, then they organized the Catholic Church and it started the persecution that you had to make everyone, everywhere, the church and state united together and brought in from pagan Rome to papal Rome. Agora, então organizaram a Igreja Católica e iniciaram uma perseguição que eles viriam. Tinha-se de fazer que todos, em todos os lugares, a Igreja e o Estado unidos e trouxeram isto da Roma pagã para a Roma papal. In other words, from a pagan superstition, they adopted Christianity in their own form. See? Em outras palavras, a partir de uma superstição pagã, adotaram o cristianismo em sua própria forma. Estão vendo? They couldn't understand why that man was standing and prayed to nothing. Eles não conseguiam entender como aquele homem podia ficar de pé e orar a nada. They were pagan. So they just took down Venus and put up Mary. They took down Jupiter, put up Peter. Some kind of a statue to worship. Eles eram pagãos, de modo que simplesmente desceram Vênus e subiram Maria. Eles desceram Júpiter, subiram Pedro, algum tipo de estátua para adorar. Now, and they worshiped before that and they made a universal prayer, said it in Latin so it would never fail and so forth. They'd always say the same. Agora, e eles adoravam diante daquilo. Elaboraram uma oração universal, rezavam-na em latim, de modo que ela nunca se extinguiria e assim por diante. Eles sempre diriam a mesma coisa. And you cannot discuss or debate with a Catholic priest or no Catholic upon the basis of the Bible. E não se pode discutir ou debater com um sacerdote católico ou não católico com base na Bíblia. One set this young priest down here set my house just recently. He said, "You Protestants, you read the Bible and stay home. We Catholics go to church and worship." Se sentou, este jovem sacerdote aqui sentou-se em minha casa bem recentemente. Ele disse, vocês protestantes, vocês leem a Bíblia e ficam em casa. Nós, católicos, vamos à igreja e adoramos. I said, "But what?" That's it. Now answer me that. Eu disse, mas o quê? É isso. Agora, responda-me essa. He said, "God is in His church." I said, not one speck of Scripture says so." Ele disse, Deus está na igreja dele.
Eu disse, ele nem um pouquinho da Escritura diz isso. I said, God is in His Word. He said, let every man's word be a lie and mine true. He said, don't you think a whole group of men counseling together would be more authority than just one man? I said, no, if the one man's in the will of God, he's got the truth. It always proves it. Eu disse, Deus está na palavra dele. Ele disse, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele disse, o Senhor não acha que o grupo inteiro de homens tomando conselho entre si teria mais autoridade que apenas um homem? Eu disse, não. Se o único homem está na vontade de Deus, ele tem a verdade. Sempre provou isto. Like with Jehoshaphat and Micah, the lessons we just had the other day, last Sunday, when Micah went up there and 400 preachers standing saying, go up, the Lord is with you. Go up, the Lord is with you. Como no caso de Josafá e Micaías, as lições que recentemente tivemos o outro dia, domingo passado, quando Micaías foi até lá, e 400 pregadores presentes dizendo, siga para lá, o Senhor é contigo, sobe, o Senhor é contigo. Joshua said, isn't there one more here? He said, there's Micah, but I hate him. He said, let's hear what he says. He said, go on up, but I've seen Israel scattered like a sheep. So didn't I tell you? See? Josafá disse, não tem mais nenhum aqui? Ele disse, tenho Micaías, mas eu o odeio. Disse, ouçamos o que ele diz. Disse, siga para lá, mas vi Israel disperso como ovelhas. Disse, não lhe disse? Está vendo? So who was right there when 400 trained prophets standing before the man, and yet one little old ragged holy roller standing back there had the truth? That's right. That's true. He did. Assim, quem estava certo lá, quando 400 profetas treinados estavam diante do homem, e todavia um pequeno e esfarrapado santo rolador de pé lá atrás tinha a verdade. Isso mesmo, isso é verdade. Ele tinha. He had the truth. He got smacked in the mouth and beat over it, but he had the truth. Ele tinha a verdade. Ele foi esbofeteado na boca e açoitado por causa disto, mas ele tinha a verdade. Amen. So it doesn't matter how many says this or how many says that. It's what thus saith the Lord. Amen. That's true. Deste modo, não importa quantos dizem isso ou quantos dizem aquilo, é o que é, assim diz o Senhor. Isso é verdade. Hallelujah. You'll have to stand by yourself many times when you stand on the Word of God. But be sure to stand what the Lord has said. Você terá de ficar sozinho muitas vezes quando tomar posição sobre a palavra de Deus. Mas não deixe de tomar posição sobre o que o Senhor disse. Amen. Now, they organized this church, great body, the Catholic Church, which is the predominating of all the religions today in the Christian realm, is Catholicism. Agora, eles organizaram esta igreja, grande corpo, a Igreja Católica, a qual é a predominante de todas as religiões hoje na área cristã, é o catolicismo. But they say, you don't eat, we don't, they say, where do you get not eating meat? Where do you get the priest not married? Where do you get the... Mas dizem, não precisa, nós não... Você diz, de onde vocês tomam não comer carne? De onde vocês tomam o sacerdote não se casar? De onde vocês tomam isto? Said, we don't teach the Bible. Said, the church is the voice. No matter what the Bible says, it's what the church says. Disse, nós não ensinamos a Bíblia. Disse, a igreja é a voz. Não importa o que a Bíblia diz, é o que a igreja diz. But God said, let every man's word be a lie and mine be true. Now you have to take the joy. Mas Deus disse, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Agora você tem de fazer sua escolha. Now, that Nicolaitan had become a doctrine and then become a persecution. Agora esse nicolaísmo tinha se tornado uma doutrina e então tornou-se uma perseguição. Now, here comes out, you're in the last days, then there come an age through the dark ages and the persecution, then there come a let up on the first Reformation, which is Martin Luther. Agora aqui sai ele aqui nos últimos dias. Então vem um oásis através da idade das trevas e da perseguição. Então vem um afrouxamento na primeira reforma, a qual foi Martinho Lutero. Martin Luther protested against the Catholic Church because of he walked out there and took that communion and they said, this is the body of Christ.
Martinho Lutero protestou contra a Igreja Católica. Por causa disso, ele saiu lá e apanhou aquela comunhão e diziam, este é o corpo de Cristo. He said it isn't the body of Christ. It's wafers. That's all it is. They believe that is the Holy Eucharist, which the Holy Eucharist means Holy Ghost. And when you take that, you take the Holy Ghost into your body. And that's wrong. Ele disse, isto não é o corpo de Cristo, é hóstia, é só isso. Eles creem que isto é uma santa Eucaristia, o que uma santa Eucaristia significa Espírito Santo, e quando toma aquilo, você introduz o Espírito Santo em seu corpo. E isto está errado. The Holy Ghost is the baptism of the Spirit. O Espírito Santo é o batismo do Espírito. Not when the day of Pentecost had fully come, a priest come up and give them the Holy Eucharist, a wafer on their tongue. Não cumprindo o seu dia de Pentecostes, um sacerdote veio e lhes deu a Santa Eucaristia, uma hóstia na língua. Or not some preacher walked up and sprinkled some water on them and shook their hand either. No, sir. Ou tampouco algum pregador veio e espargiu um pouco d'água sobre eles e apertou-lhes a mão. Não, senhor. But there came a sound from heaven like a rushing mighty wind that filled all the house where they were sitting. That's Scripture. That's what's right. That's what happened in that church, and that's what's happened when the light is shining in this day. That's where the light broke through there. Here's where the light breaks through here. Mas veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso é Escritura, isso é o certo, isso é o que aconteceu naquela igreja, isso é o que tem acontecido neste dia quando a luz está brilhando. Lá é onde a luz irrompeu lá, e aqui é onde a luz irrompe aqui. Now, if any scriptures I'm quoting is questioned, just lay it up on. I'll give you the place where it's at. See? In the Scripture. Agora, se qualquer escritura que estou citando é questionada, somente coloque isso sobre... Eu lhe mostrarei o lugar onde está. Veja, na Escritura. All right. Of course, just a little time like this, usually when we comb through, we take weeks and months. Muito bem. Naturalmente, apenas num tempo pequeno como este, normalmente, quando a estudamos minuciosamente, dedicamos semanas e meses. Just every scripture, run it down, have the people with their Bible, but if it's questioned, just let me know. All right. Simplesmente cada escritura analisamos, pedimos que as pessoas tragam a Bíblia, mas se isto é questionado, é só me avisar. Muito bem. Then, Martin Luther. Then after Martin Luther comes John Wesley. Então, Martinho Lutero. Então, depois de Martinho Lutero, veio João Wesley. Martin Luther come out with catechism, a whole lot of things. He come out with a baptism. He come out giving a triune Trinitarian baptism, which was never taught in the Bible. Never taught in the Bible. Martinho Lutero saiu com um catecismo, um monte de coisas. Ele saiu com um batismo, ele saiu ministrando um batismo trinitário, o qual nunca foi ensinado na Bíblia. Nunca é ensinado na Bíblia. There never was anybody ever baptized in a tritheist baptism in the Bible. If it's so, come show me where it's at. It's not there. Nunca houve ninguém que alguma vez tenha sido batizado em um batismo triteísta na Bíblia. Se é assim, venha e me mostre onde está. Não está ali. The only way that they were commissioned to be baptized was go and teach all nations, he said back there, and baptize them into the name, not in the name, into the name, Father, Son, Holy Spirit. A única maneira como eles foram comissionados a ser batizados foi: ide, ensinai todas as nações. Ele disse lá no passado, batizando-as no nome, não em nome, no nome Pai, Filho e Espírito Santo. And the disciples turned right around and baptized everybody in the name of Jesus Christ and commissioned that if anybody had been baptized any other way, had to come and be rebaptized again before they could get the Holy Ghost. E os discípulos viraram-se imediatamente e batizaram todos no nome de Jesus Cristo e comissionaram que, se alguém tivesse sido batizado de qualquer outro modo, tinha de vir e ser batizado novamente antes que pudesse receber o Espírito Santo. And here come the Catholic Church out, put one place on the Bible where any person was ever baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. E aqui sai a Igreja Católica. Cite um lugar na Bíblia onde alguém alguma vez tenha sido batizado em nome do Pai, Filho, Espírito Santo.
That's pretty blank, isn't it? Saturday night's a question night. We'll get to straighten that out. All right. Está um pouco vago, não está? Sábado à noite é a noite de perguntas. Tomarei isto. Vamos esclarecer isso. Muito bem. All right. I want anybody that can show me one place where any person was ever baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. I'll walk off the pulpit and say I'm a hypocrite. Muito bem. Quero ver alguém que possa mostrar-me um lugar onde alguém alguma vez tenha sido batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sairei do púlpito e direi que sou um hipócrita. And anybody who was baptized any other way had to come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ to receive the Holy Ghost. Amen. Exactly. That's what the Bible says. Qualquer pessoa que tenha sido batizada de alguma outra maneira teve de vir e ser batizada novamente no nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo. Exatamente. Isso é o que a Bíblia diz. Now you see we take theory instead of truth. Agora veja você, nós tomamos teoria ao invés da verdade. Now you look at the Scripture. Don't say that, well, Brother Branham said, you look at the Scripture now. Get your concordance, look it up. Agora olhe na Escritura. Não diga que, bem, o irmão Branham disse, olhe na Escritura agora. Pegue sua concordância e examine-a. And then as soon, you notice each one of them church ages had his name until it comes through this dark church age. E então, tão logo, note, cada uma daquelas eras da igreja tinha seu nome, até que passou por esta era sombria da igreja. And look, that typing back yonder in the Orthodox Church, when the darkest age was on of the Jews, was when Ahab in the bloom after the great king before him, before that, had Israel all in a beautiful condition. E veja, isso foi tipificado no passado na Igreja Ortodoxa, quando a era mais sombria estava em curso dos judeus. Foi quando Acabe, na expansão, depois do grande rei antes dele, e antes disso, fez que todo o Israel estivesse em uma bonita condição. And Ahab come in as a borderline believer, a lukewarm condition, and went over and married this little princess, Jezebel, which was an idolater, and brought her in and brought idolatry into Israel. E Acabe entrou como um cristão fronteiriço, uma condição morna, e casou-se com esta pequena princesa Jezabel, a qual era idólatra, e trouxe idolatria para dentro de Israel. Don't you remember that? The very beautiful type. When Protestantism married into Romanism, they brought idolatry again into Christianity in the Dark Age. Exactly, geographically. Não se lembra disso? O belo tipo. Quando o protestantismo se casou com o romanismo, eles trouxeram idolatria novamente para dentro do cristianismo, na Idade das Trevas. Exatamente, geograficamente. Now watch when he comes out on this side. Here we got what? A substitute for the Holy Ghost. A wafer. Agora observe, quando sai deste lado, aqui você tem o quê? Um substituto para o Espírito Santo, uma hóstia. A substitute for the water baptism in the name of Jesus Christ, Father, Son, Holy Ghost. Um substituto para o batismo em água no nome de Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah! It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah! It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live.